Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? É comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá, amadinhos! Sejam bem-vindos à nossa aula 5. De olho na tela. As conjunções subordinativas. A conjunção na construção do texto e semântica e discurso. Quem são conjunções subordinativas? São as que ligam duas orações, sendo que a segunda é o sujeito, complemento ou adjunto da primeira. A primeira é a oração principal da segunda e está subordinada à primeira. Como assim, amadinha? Elas podem ser adverbiais, ela pode ser integrantes, ok? É isso aí. Vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais. Como eu vou saber que ela é adverbial? Porque ela vai ter a função de um advérbio, tá certo? A oração subordinada adverbial vai ter a função de advérbio. Como assim? Ó, vai indicar uma circunstância. Que circunstância é essa? Que pode ser de tempo, de causa, consequência e assim por diante. Vamos lá. O que são orações subordinadas adverbiais? São as orações que desempenham função de adjunto adverbial da oração principal. Vamos aqui ao exemplo. Eu tenho causais, funcionam como adjunto adverbial de causa. Suzana foi reprovada porque não estudou. Então, amadinho, eu tenho uma oração principal, que é Suzana, colocando aqui para vocês. Aqui é a oração principal. E esta parte que está em destaque é a oração subordinativa causal. Tá bom? Porque dá a ideia de causa. Como ia chover, olha só, recolhemos a roupa. Presta atenção, essa daqui é a oração subordinada e essa daqui é a oração principal. Ela saiu mais cedo, já que não havia mais trabalho. Então, pode observar. Oração subordinada causal, oração principal, oração subordinada adverbial de causa. Tá bom? Muito bem. Vamos conhecer mais outros. Quais são as principais conjunções, né, adverbiais de causa? Por que, visto que, por quanto, já que, uma vez que, como e outras. Vamos ver comparativa. Quais são as conjunções comparativas? Como o próprio nome já diz, vão estabelecer o quê? Uma comparação. Como assim, amadinha? Vamos, preste atenção aqui no exemplo. Ó, amadinho, vão anotando. Vai ter conjunção que vai repetir. Aí você vai ter que ver o sentido, a semântica, pelo contexto, num discurso também. As meninas eram lindas como anjos. Viu só? Fazendo comparação. João fala mais que um papagaio. Preste atenção. Então, a oração subordinada, né, adverbial comparativa vai estabelecer uma comparação. Já diz tudo. Quais são as principais conjunções comparativas? Veja aqui, ó. O como, que ou do que, quanto, tal, qual e outras. Anotem as conjunções. Belezinha? Belezinha, professora. Estou anotando tudo. Ótimo. Tá? Não pode esquecer. Fique ligado. Muito ligado nessa aula. A
concessivas, as conjunções concessivas, ó, são as que expressam ideia contrária. Presta atenção, ó, ideia contrária à da oração principal. E você já sabe que a oração principal é aquela que não tem a conjunção. A outra, vai ser a subordinada, tá bom? É aquela que vai ter a função de adjunta adverbial da oração principal. Vejamos aqui. Ainda que gritasse, não se seria atendida. Elas chegaram cedo, embora não fosse preciso. Amadinho, eu vou tirar esse se aqui que ficou esquisito. Ainda que gritasse, não seria atendido. Tá bom? Ficou melhor. A ideia ficou melhor. Ficou esse se aí, ficou estranho. Ainda que gritasse, não seria atendido. O que eu tenho? Aqui eu tenho a oração subordinada adverbial e aqui eu tenho a oração principal. Beleza? Essa daqui vai ser a oração subordinada adverbial concessiva e aqui oração principal. Elas chegaram cedo, embora não fosse preciso. Onde que está a oração principal? Elas chegaram cedo. Qual é que está completando o sentido da oração principal? Olha aqui, embora não fosse preciso. Ó, começando aqui pela conjunção embora. Dá a ideia de quê? De concessão, de oposição, de contrariedade. Tá certo? Quais são as principais conjunções? Vamos conhecê-las. Eu tenho embora, mesmo que, ainda que, conquanto, posto que, se bem que, por mais que. Aqui você pode substituir, né? Essa primeira, vamos aqui, mesmo que gritasse, não seria atendido. Pode pegar qualquer uma daqui que vai continuar com a mesma ideia, com a mesma semântica, com o mesmo sentido. Tá bom? A outra aqui, ó. Elas chegaram cedo, se bem que não fosse preciso. Elas chegaram cedo, por mais que não fosse preciso. Continua com a mesma ideia de contrariedade. Belezinha? Belezinha. Continuando, então. Agora, a próxima será de condição, que será chamada de condicional. Quais são as conjunções subordinadas condicionais? Vai indicar o quê? Uma condição. Ó, irei ao jogo se pagarem minha entrada. Se, olha esse sizinho aqui, tá dando ideia de conjunção, ó, de condição. É, amado. Ó, irei ao jogo caso pagarem minha entrada. Olha só. A próxima. Sem que haja esforço, nada será possível. Sem que, ó. Sem que haja esforço, nada será possível. Também, ó. Sem que haja esforço, aqui é a oração, né? Subordinada adverbial condicional. E oração principal, indicando a condição. Ela ficará feliz caso você for, olha aqui o caso, visitá-la. Ela ficará feliz se você for visitá-la. Conhecendo aqui, mostrando para vocês, e vocês vão anotando aí no caderninho, as principais conjunções, né, subordinadas condicionais. Aí eu tenho se, caso, salvo se, desde que, a menos que, sem que, contanto que. Então, faça essa troquinha. Vá brincando, vai construindo e vai trocando, ó. Na primeira, irei ao jogo, salvo se pagarem, desde que
pagarem, contanto que pagarem, menos que pagarem a minha entrada. Então, se você fizer essa troquinha, é claro que vai assimilando, né? E vai gravando aí no seu HDzinho, tá bom? Da memória. Muito bem. Continuando aqui. Condicional, vai conhecer qual? Conformativa. E da ideia de conformidade, o acordo, às vezes, modo. Aí você vem e pergunta, como assim, Madinha? Vamos ficar de olho aqui no exemplo. Ó, agir como mandaram, agir conforme mandaram, viu só? Ó, segundo me disseram, não haverá jogo. Conforme me disseram, não haverá jogo. Então, já estou fazendo aqui para vocês a troca de cada uma. Daqui a pouco, você aí vai reescrever, substituindo as conjunções por outras do mesmo valor semântico, tá bom? Tudo aconteceu segundo havia previsto a cartomante. Tudo aconteceu como havia previsto a cartomante, conforme havia previsto a cartomante. Tá bom? Eu estou aqui mostrando para vocês que você pode substituir a conjunção por outra com o mesmo valor. Quais professores que eu posso substituir? Aqui tem algumas, né, que são mais cobradas. Como, conforme, segundo. Fiz a troca aqui para vocês, né? Usando a primeira, agir, segundo, mandaram, agir conforme mandaram. Na segunda, como me disseram, não haverá jogo. Conforme me disseram, não haverá jogo. A terceira, tudo conforme havia previsto a cartomante, tudo como havia previsto a cartomante. Vamos lá. Para a próxima, eu tenho uma consecutiva, que vai dar a ideia de quê? De uma consequência. Como assim, amadinha? Veja aqui os exemplos. Ela estudou tanto que foi a primeira colocada no concurso. Você tem aqui a oração principal, esta partezinha aqui, que é a oração principal, e quem é que vai completar o sentido da oração principal? É aquela que vai ter a função de adjunta adverbial. No caso aqui, ó, tá dando ideia de consequência, tá bom? Continuando. Era tal seu medo que desmaiou. Olha aqui, olha a consequência do medo. Correu tanto que caiu. Para que correr tanto, amadinho? Vá com calma, que caiu. Então, aqui é a consequência, a oração principal e a consequência. Oração principal e a consequência. E essa consequência tem a função de adjunto adverbial, tá bom? Quais são as principais conjunções consecutivas? Vejam bem aqui, ó. Tão que, tal que, tamanho que, tanto que e outras mais. Colocando isso daqui que você pode fazer aquele joguinho. Vamos lá na primeira. Ela estudou tanto que foi a primeira colocada no concurso. Ela estudou tal, né? Que foi a primeira, tanto que, tamanho que, e assim vai. Belezinha? Belezinha, professora. Tá fácil. Tá ótimo. Vamos lá. Finais. Corresponde a uma adjunta adverbial de fim. Tem finalidade, que é aquela que tem um objetivo. Tá? Para que fazer? Vamos ver aqui, de olho nos exemplos. Ela estudou a fim de passar no concurso. Ó, ideia de finalidade. A segunda. Tirou a tampa para que o perfume se espalhasse. Para que o perfume se espalhasse? Qual a finalidade? Para espalhar o perfume. Desceu logo a fim de que pudesse vê-lo. Qual é a finalidade? Da pessoa
dela, tá bom? E quais são, né, as conjunções que dão ideia de finalidade? Vamos conhecer aqui, ó, a fim de quê, para quê, o quê e por quê. Beleza? Vai trocando, vai fazendo essa brincadeira de troca, substituição, que logo, logo você vai dominar todas as conjunções. Belezinha? Vamos lá. Proporcional, ou a que indica proporção. Proporcionais são as que estabelecem uma ideia de proporção. Como assim, Madinha? Vamos aqui aos exemplos. Quanto mais estuda, mais aprende. O que aconteceu aqui, Amadinha? Hoje uma inversão. Começou pela oração subordinada, né, que tem a função de adjunto adverbial de proporção, e terminando aqui com a oração principal. Progrediremos, olha o que é isso? Progrediremos à medida que trabalhamos. Olha só, oração principal e à medida que, né, tá dando ideia de proporção. À medida que os convidados chegavam, o baile ficava mais animado. Viu só? À medida que, à proporção que. Então, ó, os convidados chegavam, o baile ficava mais animado. Aí, aqui, anotem no caderninho de vocês e grave aí no seu HD, na sua memória, quais as principais conjunções, né, proporcionais. À medida que, à proporção que, quanto mais, tanto menos, quanto mais, mais. Sempre você vai lembrar de proporção, vai lembrar da matemática. Tá bom? Aqui. Temporais funcionam como adjunto adverbial de tempo. Você vai saber, você vai identificar logo que, dando ideia de tempo, vai ser de estudo temporal. Ela sorriu quando me viu. Aqui eu tenho na primeira oração, a oração principal, tá certo? E você sabe que a oração subordinada, elas são dependentes sintaticamente. Uma vai completar a outra, para poder ter o sentido. Quando me viu. Então, dando essa ideia aqui. Quando, ideia de tempo. Assim que o ônibus parou, todos desembarcaram. Mal o ônibus parou, todos desembarcaram. Ó, bem o ônibus parou, todos desembarcaram. Aí, quais são as principais conjunções temporais? Vamos conhecê-las. Ó, quando, logo que, depois que, antes que, enquanto, apenas, mal, até que. Vamos substituir aqui, ó. Ela sorriu logo que me viu. Ela sorriu depois que me viu. Viu só? Ela sorriu assim que me viu. Vamos substituindo a segunda oração. Quando o ônibus parou, todos desembarcaram. Logo que o ônibus parou, todos desembarcaram. Aí, que mais? Depois que o ônibus parou, todos desembarcaram. Mal o ônibus parou, todos desembarcaram. Você vai perceber que dá para encaixar. Encaixou certinho. Só que quando você pegar essa daqui, claro que você tem que pegar assim, uma que dê coerência, tá, Madinho? Até que o ônibus parou, não encaixa bem aqui nessa segunda oração, tá? Mas eu posso usar o quando, assim, o logo que, depois que, tá bom? Pra ficar bacana. Beleza? Vamos lá. Integrantes. São as que ligam duas orações, sendo que a segunda é sujeita ao complemento da primeira. Que aqui as integrantes são usadas nas orações subordinadas substantivas. Como assim, amadinha? Vamos lá.
é necessário que ele se case. Olha só, é necessário que seu casamento. Você já vai perceber aqui que essa segunda oração, né, começa com a conjunção integrante, que pode ser o que ou se, tá bom? Vou trocar aqui para ficar melhorzinho para vocês. Então, aqui eu vou ter a primeira oração e a segunda vai ter a função de quê? De complemento. No caso de complemento, não. Ela vai completar o sentido da primeira, mas aqui vai ser oração subordinada subjetiva, porque vai ter a função de sujeito. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho. Eu não sei o que, se o rapaz fará o trabalho. Essa segunda aqui, ó, vai ter a função de complemento verbal, que ela vai ser oração subordinada objetiva direta. Espero que você aprenda o português. Beleza? E quais são as principais, né? Quais são as conjunções integrantes? É o que e o se, tá bom? Que e se. Tanto que aqui estão os exemplos. Belezinha? Belezinha, professora? Então, ficou fácil, amadinho, para vocês essa questão que as conjunções integrantes vem sempre com as orações subordinadas substantivas, tá certo? E aí que as substantivas é aquela que você pode trocar pelo isso. Eu espero isto, tá bom? Faz a troquinha, belezinha. Que pode ser um complemento verbal, que pode ser objetiva direta, objetiva indireta, pode ser completiva nominal, pode ser predicativa, subjetiva. Sempre vem o quê? Com as conjunções integrantes. Vamos ao pensamento do dia. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem sangue, nem carne, entretanto luto. Carlos Drummond de Andrade, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.